Muitas pessoas acham que consórcio é só sorte, mas não é. Consórcio bem estruturado tem vários modelos de contemplação. Lance livre, lance fixo, sorteio, fidelidades. A gente batalha para o consórcio ser um ativo, uma coisa boa na vida dos nossos investidores, clientes. E não aquela dor de cabeça, tem que pagar mais um boleto. Consórcio não é sorte, é estatística. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Intalk. Hoje recebo o Fernando Frank, sócio proprietário da Gaia. Fernando, prazer recebê-lo. Obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal, aí por nos recepcionar, né? E vamos bater um papo aí sobre consórcio, que a gente mais gosta de falar. Perfeito, vamos lá. Começando, Fernando, você é engenheiro, né? Formado. Como que o engenheiro veio parar no mercado financeiro? Fala pra gente, como que foi essa transição? Rafa, por muito tempo, eu vi o consórcio ser deturpado por muitas frentes. A vendinha casada, compra esse consórcio para bater a minha meta, e o consórcio mudou a minha vida lá atrás, né? Que foi uma das primeiras aquisições minhas de carro, de imóvel, foi através do consórcio. Então, eu vendo um padrão e um excelente produto financeiro, excelente produto de alavancagem, de um produto que tem que ter na cesta de todo brasileiro, eu pensei, vamos ver o que eu posso fazer como engenheiro. E comecei a estudar muito sobre consórcio, padrões dentro do consórcio, padrões que conseguem mudar o jogo, tá? Então, com essa análise crítica que o engenheiro tem, de estudar números, estudar tendências, a gente parou e pensou, por que não ir para o mercado que eu gosto tanto e abandonar minha carreira de engenheiro, né? Entendi. Então foi mais por isso. Esse foi o momento chave que você viu? Foi o momento principal. A gente vê que pode mudar a vida das pessoas, pode disciplinar o brasileiro a poupar, a investir, a fazer o dinheiro trabalhar por ele, tá? Isso desde o pequeno, médio, grande. Então, o consórcio é muito democrático. Então, a gente faz análise desde do salário mínimo, quem ganha salário mínimo, até a pessoa que ganha lá 6 dígitos, pode ter o consórcio e deve ter o consórcio como um ativo financeiro na sua vida, né? Bacana, Fernando. E a Gaia, né? Foi você e a Ana Paula que fundaram, né? Como que foi essa decisão de fundar a Gaia e o que cada um, né, trouxe para a mesa para poder abrir a empresa? Conta um pouquinho para a gente. O sonho foi da Paula, né? A Paula que teve o primeiro contato. Sim. Faz muito tempo que ela veio do mercado de seguros, né? Então, e ela sempre teve esse sonho. E eu sempre tive a análise, a curiosidade sobre o mundo financeiro, o mundo securitário. Então, juntou o sonho dela com a expertise minha de engenharia. Foi assim que a gente fundou a Gaia. Justamente, hoje, eu fico mais na operação de análise e venda, e a Paula faz a engrenagem rodar em contemplação, na questão financeira e no cuidado com os nossos clientes e investidores. Certo. E lá se foram 9 anos? 9 anos, Rafa. Mais de 2.000 famílias atendidas? Mais de 2.000 famílias atendidas. Teve algum momento que foi mais difícil, que quase fez vocês desistirem? Algum percalço? A gente sempre pensa muito nisso, né? E várias vezes, principalmente
voltando a falar do modo que o consórcio foi aí tratado ao longo de muito tempo, a gente avaliou muitas vezes se a gente estava no caminho certo. Mas a gente tem método. Sim. Então, com método, a gente foi e acreditou naquilo, acreditou no método e falamos, estamos no caminho certo. Mesmo com tantos percalços, tantas formas erradas de se ver o consórcio, se vender o consórcio, a gente batalha para o consórcio ser um ativo, uma coisa boa na vida dos nossos investidores, clientes. E não aquela dor de cabeça, tem que pagar mais um boleto. E é o boleto, eu brinco ainda que é o boleto do bem, né? Sim. É o boleto que não é uma dívida, é o boleto para o futuro, é o Sim. boleto para o investimento. Bacana. Então é isso, Rafa. Bacana. E você sempre diz uma frase que é interessante, né? Contemplação não é sorte, é estatística. O que você quer dizer com isso na prática? É justamente a questão do consórcio sempre se falam em sorte do sorteio, e é justamente por ter uma das modalidades de contemplação ser o sorteio, muitas pessoas acham que consórcio é só sorte, mas não é. Consórcio bem estruturado tem vários modelos de contemplação, lance livre, lance fixo, sorteio, fidelidades, diferenças dentro do grupo ali que te fazem muito competitivo. Certo. E com isso, a gente, desde 2009, eu venho trabalhando num sistema nosso, que é interno, de estudos de grupos. Desde 2009, eu já estudei mais de 485 grupos com análise de probabilidades dentro do grupo. Tá? Então, isso muda totalmente o jogo. Então, a gente se baseia por probabilidade e não por sorte. Esses dias a gente teve até... Eu fiz um evento, a pessoa perguntou assim, mas tem o fator sorte? Tem, como tudo na vida. Para você estar aqui, você teve a sorte de ser gerado, Sim. de ter passado na rua e não ter sido atropelado. Então, tudo tem sorte. Porém, a probabilidade é muito alta quando você tem pessoas que estudam a probabilidade de contemplação, estudam a sua necessidade real com o consórcio. Certo. E no mercado em si de consórcio é cheio de clichês, né? Melhor investimento do Brasil, sem juros. Como que você se diferencia desses clichês, até mesmo com relação à concorrência, que a gente sabe que tem muito por aí, né? É um perigo isso, né? Melhor investimento do Brasil, financiamento sem juros. Esses daí são os maiores clichês, mas não tem juros, isso é verdade. Isso. Porém, tem uma taxa administrativa. E isso compõe um custo do dinheiro, correto? Certo. O que a gente não pode é comparar financiamento com consórcio em questão de custo de dinheiro. A gente está tomando o dinheiro com juros, com um custo. O outro, a gente está se alavancando. Certo. A gente consegue um dinheiro muito mais barato. É para quem tem pressa. Financiamento é para quem tem pressa, para quem tem a necessidade. Não só pressa, porque a pressa pode ser da tua cabeça. Sim. Né? Agora, a necessidade dessa pressa, aí sim a gente tem que sair do consórcio e ir para... vamos supor, minha casa está, minha casa está caindo. A pessoa precisa sair de lá. Sim. Então vamos para um financiamento que é melhor do que eu alugar uma casa? Tem que fazer avaliação. Porém, ela tem uma necessidade. Isso é pressa, isso um financiamento é bom. Não, eu tenho o sonho de ir para uma casa própria. Você vai pagar a ilusão do financiamento porque, não é sua casa. Sim. Por quê? De quem que é aquela casa? Não é nada ainda, né? Você está pagando para o banco. Você está pagando para o banco. Hoje, um financiamento fica 2, 3 vezes o valor da casa. Sim. Né? Então, é a ilusão que o sistema bancário põe de financiamento ser a casa própria,
vendem muito bem isso, mas não é sua, Não, é do banco. se deixar de pagar, você perde. Hoje, eu tenho um estudo que a gente sempre faz lá sobre comparação em 60 meses. Eu fui contemplado em 60 meses e mesmo assim, nesse tempo, pagando aluguel. Qual que no custo fica muito mais barato? Eu financiar lá no primeiro mês e ir para minha casa própria ou morar de aluguel 60 meses e lá no quinto ano eu me planejando, for contemplado e sair do aluguel. É absurdo. Numa casa de 300 mil reais, dá uma diferença em juros, taxa, custo do dinheiro, custo de oportunidade, exatamente de 500 mil reais. Caramba. Então, é muita diferença. E isso só por se planejar, né? Então, essa é uma das questões, né? De financiamento, a questão do custo do dinheiro, do consórcio ser o melhor investimento do Brasil. Não, tem diversos investimentos. Investimento tem que ser diversificado. A gente consegue trazer rentabilidades absurdas Sim. com o consórcio. Qual que é uma grande diferença do consórcio? Tudo é lastrado em imóvel. Então, segurança nota 1000. Banco Central, regulado pelo Banco Central. Ótimo. E a diversificação, o que você pode fazer com o consórcio após contemplado? Ele é imobilizado, se você fica travado até a contemplação. Após a contemplação, você pode ir para um investimento imobiliário, você pode ir para uma venda da perto contemplada, que está assim, muito em alta, tá? Por se fazer muito dinheiro com isso. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Porém, não é o melhor investimento no Brasil. Ele pode se tornar, mas não é. Entendi. Bom, bacana. E também você comenta que consórcio não é um financiamento barato, né? Ele é engenharia de alavancagem patrimonial. Explica essa diferença para quem nunca pensou por esse lado. É a questão da pressa. Você está pagando juros para o banco para morar ali, né, para fazer qualquer coisa com financiamento. O outro, você está se planejando e utilizando recurso, dinheiro, de um terceiro, porque é uma compra em grupo. Então, eu estou me alavancando com dinheiro de terceiro, não pagando juros. Então, com essa forma planejada, você tem um gap ali de ganho de capital gigantesco. Por quê? A hora que você for contemplado, se você pagou ali, sei lá, 10 parcelas de R$ 1.500, pagou R$ 15 mil, você vai ter acesso a R$500 mil, correto? Olha o tanto que você se alavancou, de 15 para 50. A partir daquele momento, aquilo lá vira um ativo. Ou eu vou vender, ou eu vou alugar. Aquilo ali, a partir daquele momento, ela começa a se pagar, correto? A partir daquele momento que eles começam a se pagar, você está se alavancando de forma saudável. Dali para frente, você faz outro, e aquele lá está sendo pago por um terceiro. Contemplou, você faz outro, aquele lá, os outros dois estão sendo pagos por terceiro. E no financiamento, como que você faz isso? Entendi. Juros lá em cima. Você não consegue. É um juros, é um dinheiro muito caro. Você está pagando para ter um negócio, diferente do outro, que alguém está pagando para você ter um negócio. Entendi. Muito bem pensado dessa forma, né? Às vezes a gente esquece de ver por esse lado, né? É bacana. E de onde surgiu essa identidade, engenheiro de consórcio? Isso veio de forma natural ou foi um caso pensado? Não, e isso daí foi até de clientes nossos ali, pela análise que a gente faz, já a cabeça ali, né, bem analítica, a pessoa falava, você parece ser diferente assim daquela venda tradicional, você analisa número num produto tão normal no nosso mercado, né?
E aí ele falou, você parece engenheiro mesmo fazendo a engenharia do consórcio. E aí começou, um falou, o outro falou, eu gostei muito, e porque é minha formação mesmo de engenharia, a gente começou a trabalhar esse nome e hoje está dando muito certo. Esse nome chama muita atenção, né? Sim, diferente do mercado. É diferente do mercado. Bacana. E falando em diferença de mercado, você tem um método exclusivo seu, né? Que é o SPA. Conta pra gente o que é na prática, o que ele garante que no mercado comum aí que a gente vê, que eles não têm. Qual o diferencial desse método? Rafa, o SPA é a segurança patrimonial e alavancagem, né? E a gente não vende uma cota por vender. A gente analisa a necessidade do cliente, vê se o consórcio faz sentido para ele naquele momento. Então, a gente já analisa antes de você entrar. No grupo X, no grupo Y, faz toda essa análise que a gente tem probabilística, vê questão de lance, se por onde a gente vai. Então, a gente faz esse acompanhamento. Entrou para dentro ali da nossa carteira de cliente, de investidores, a gente tem uma análise mensal, semanal dos nossos clientes, vendo a necessidade e aonde a gente pode encaixar em alguma oportunidade ou não. A partir daquele momento, contemplação, que é o momento mais esperado, dali para frente, ainda a gente consegue dar um fim específico. Então, através de parceiros, locando imóveis estratégicos, fazendo construções de imóveis estratégicos, ou garantindo ali a compra e a venda da carta contemplada. Tá? Então, a pessoa, diferentemente de um banco, de uma cooperativa, que a pessoa vende, daqui 2, 3 anos a pessoa nem mais vai estar lá nesse banco, está no banco X, Y, Z. A gente não, a gente faz aquela análise do começo ao fim junto. Então, a gente vai de mão dada, quase um casamento, né? Porque a gente vai do começo ao fim, são vários anos aí junto até chegar no objetivo que a gente traçou lá no começo. Que bacana. Não, um diferencial muito grande que vocês têm, né? Bem interessante. E sobre a contemplação, como é que funciona esse processo? Explica para o pessoal que está nos assistindo, que tem dúvida, quais são os métodos de contemplação, que são alguns, né? Como é que é na prática? Fala para o pessoal, explica melhor. Tá. Contemplação só tem duas formas, ou tempo ou dinheiro. Certo. Tá? Tempo. Vamos primeiro para o dinheiro. Tá. Dinheiro é o lance livre. O que é o lance livre? É leilãozão. Quem dá mais, leva a contemplação antecipada. Tá? Nada mais é do que adiantar parcelas ali, o custo aumenta um pouco do dinheiro, porém, a gente tem que ver custo de oportunidade dentro dos grupos. Isso a gente faz estudos mensais. Certo. Temos o Rafa está lá no grupo 850, temos uma tendência de baixa nas médias ali de lance. A gente fala, Rafa, está tendo tendência de baixa, você estava querendo comprar o carro daqui 2, 3 meses, podemos tentar? Vamos começar a analisar dessa forma? Essa é um modo. Certo. O outro é tempo. Aí, na grande maioria dos consórcios tradicionais, é sorteio ou lance fixo, que é da própria carta. Certo. Tá? Esses dois são normais, corriqueiros no mercado. Então, lance fixo, você dá ali um dinheiro da própria carta, tá? Então, 30%, numa carta de 100 mil, todo mês eu vou dar 30%. Porém, como é da própria carta, eu chamo de um segundo sorteio, porque 90% do grupo dá. Quem não dá ali nessa época é quem não tem uma pessoa, um escritório que deu o lance para ele, ou não pagou o boleto em dia. Então, são essas pessoas que não entram ali. Igual no sorteio. O sorteio, só você de estar apto,
pago em dia aquele mês, você está apto a ser ali sorteado e contemplado. Então, esses dois é um grande sorteio. Esse é sorte. Uhum. Porém, em grupos muito selecionados que a gente tem, em administradoras que prezam pelo modelo de investimento, do bom pagador, e se diferenciam das demais, a gente tem um negócio chamado fidelidade. E aí sim a gente muda as probabilidades de uma contemplação. Tá? Você se diferencia dos demais no grupo. Fidelidade 6, fidelidade 12, fidelidade 18. O que é isso, Rafa? Fidelidade 6, você precisa estar com as últimas 6 parcelas pagas consecutivas. Certo. Então vamos lá. Rafa pagou 6 parcelas consecutivas. Você entra num grupo especial que só concorre com pessoas que pagaram as últimas 6 consecutivas. Certo. Isso, pelas análises nossas, de 40% a 45% só do grupo concorre. Olha só, você já deixou 60% para trás, 60% do grupo para trás. Muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Ah, e o Rafa esqueceu de pagar no mês 7. O que a gente vai ter que fazer? Esperar mais 6 meses para eu poder entrar. Uhum. Então, por isso que não é inadimplência. Sim. É o cara esqueceu de pagar dia 10, pagou dia 11, vai ter que esperar. Entendi. Entendeu? Então, por isso que a gente bate tanto na tecla de fazer um estudo antes, para ver capacidade de pagamento, ser uma coisa bem confortável. Fidelidade 12 é a mesma coisa, só que 12 meses consecutivos, tá? É bem mais tempo, né? Pelas nossas análises, daqueles 485 grupos, 12 meses consecutivos, apenas de 20% a 25% das pessoas concorrem. Já reduz drasticamente. Sim. Entendeu? Então, olha só o tanto que você já está tendo vantagem sobre os outros. E o Fidelidade 18? Fidelidade 18, muito menos. Porque imagina você na 19ª, esquecer de pagar dia 10, pagou dia 11, 1 ano e meio você vai ter que esperar para voltar. Só 8% concorrem ali. A hora que você está pagando ali certinho, na 18ª parcela, todo ali até dia 10, até dia 10. O que você está concorrendo? Você está concorrendo a Fidelidade 18, você está concorrendo a Fidelidade 12, você está concorrendo a Fidelidade 6, você está concorrendo a lance fixo, você está concorrendo a sorteio e, se você quiser aportar dinheiro, também a lance livre. Uhum. Olha só o tanto de possibilidades que você tem. Aí o que acontece com essa estratégia nossa? A gente consegue derrubar a mediana de contemplação. Trazer isso para níveis muito, muito satisfatórios. 24, 36 meses em mediana. Isso daí, dentro de um cenário de consórcio, é excelente. A gente tem, se a gente depois puder pôr, a gente tem a nossa ferramenta de probabilidade feita autoral minha mesmo. Olha só. Mostrando que a probabilidade de contemplação nossa num grupo de 200 meses com uma carta, se você não atrasar nenhuma, a mediana de contemplação é de 47 meses. Contra um consórcio tradicional, esses que a gente encontra por aí, que vem 99 meses. Caramba. A gente derruba para mais da metade. Isso mediana, tá? Além das outras estratégias que a gente traz, e a gente consegue trazer essas medianas de contemplação aos níveis que eu te falei, 24, 36, 40 meses ali, tá? Caramba, muito diferente, né? Muito, muito diferente. Teve algum caso que você teve a contemplação de um cliente que te surpreendeu, que te marcou? Você consegue contar aqui pra gente rapidamente esse caso? Teve tantas, mas uma que eu gosto muito é uma que o cliente ele veio falando que não tinha conseguido financiamento, né? Por questão de score, não sei o que foi, não entrei no detalhe. Eu falei, vamos para o consórcio, vamos entender um pouco mais o consórcio, porque mesmo se você pagar certinho ali, mesmo você tendo
uma dificuldade na aprovação de crédito no banco, a gente é muito mais fácil de uma análise de crédito. Primeira coisa. Segundo, você pode vender a carta contemplada e com aquele dinheiro você fazer o seu imóvel de forma autônoma ou não. E o terceiro, que o banco não aceita, e o consórcio aceita, e isso é um grande diferencial, e foi o que deu a possibilidade para esse cliente, fiador. Olha só. Então, mesmo ele estava com uma pendência lá que ele não ia conseguir pagar, mas ele tinha o sonho ali da casa própria dele e tudo, e ele estava se estruturando novamente. Uma hora ele ia se equilibrar. Mas chegou com 12 meses. 12 meses ele foi contemplado, a gente deu entrada no imóvel dele e, mesmo assim, não conseguiu passar por causa de restrições. Ele entrou com fiador e hoje mora na casa própria. Deve fazer uns 2, 3 anos isso. Que bacana. É muito bacana. São coisinhas assim que deixa até a vida nossa lá mais doce, sim, né? Ajudar os outros lá, ver o brilho no olho por realizar aquele sonho é muito gostoso. Bacana, muito bom, né? E vocês são bem sinceros com os clientes. Tem alguma situação que o consórcio não compensa, dependendo do que o cliente busca? Vocês orientam ele com essa realidade? Algumas perguntas atrás aí de um bate-papo nosso, a gente falou, né? Primeira coisa que a gente vê é a capacidade, aquele conforto na parcela, tá? Sim. Uma parcela, por exemplo, de R$200 mil de imóvel, nossa meia parcela da contemplação é R$615. R$615, para muitos é pouco, para muitos é muito. Sim. Correto? Sim. Aí a pessoa tem o sonho dessa casa de 200 mil ou quer vender essa carta de 200 mil. Tá, mas não adianta nada se ela pagar 3, 4 meses, 5 meses bem e depois começar a ser um tormento na vida dele esse boleto. Aí o boleto do bem vira o boletinho do mal ali, né? Sim. Então, esse caso, eu sou o primeiro a falar. Certo. Vamos estruturar antes, se estruture, tenha uma reservinha ali para 2, 3 meses, se tiver uma dor de barriga, para a gente pagar esse boleto de uma forma bacana, porque o que vai te trazer a satisfação e o que vai te trazer você ganhar dinheiro de uma forma rápida é você pagar de forma correta. Sim. Então, esse cliente fala, não é o horário, não é o tempo. Tem muita gente que ali pela empolgação da venda da carta contemplada, né, a gente fala ali em retornos muito bons, principalmente com alta de juros, essas coisas, já fala, não, eu consigo pagar uma parcela de R$2.700. Consegue, mas e se der uma dor de barriguinha, você vai perder aqueles 6 meses? R$2.700 é R$1 milhão. Uma carta de imóvel. R$1 milhão. Eu falo, por que a gente não faz, então, uma de 500 com 1.400, já que você tem 2.700, guarda aí 2, 3 meses, depois daqui 6 meses, se você guardou, a gente faz outras de 500. Por quê? Eu preciso dessa questão de pagar muito direitinho para eu ter uma satisfação do meu cliente, do meu investidor. Por quê? Não adianta nada ele pagar 4, 5 meses e sair falando mal do produto, mas não é o produto, é o jeito que foi vendido de forma errada. Tá? Então é isso. Muitas vezes eu falo, não é a hora. Vamos para outra. Mesma coisa, financiamento, daquele jeito que a gente falou. A pessoa tem uma necessidade ali. A gente pode entrar com uma carta contemplada. A gente tem carta contemplada que aí sim substitui financiamento. Você dá uma entrada e a gente vende uma carta contemplada de um cliente nosso, né? Isso sim. Só que aí ele vai para um financiamento. Eu já falo para ele, você vai para uma carta contemplada, vai substituir o financiamento. Não vamos para um consórcio novo. Aí é outra forma também que a gente fala que não é a hora. Isso mesmo, tem que ser bem pensado, porque senão um sonho, né, pode virar um pesadelo. Pesadelo, né? Pesadelo mesmo. Bacana. E explica melhor para o pessoal também que está nos assistindo, que conhecem mais a prática de consórcio para contemplação de carro, casa, mas tem um universo por trás disso, né? Investimento, previdência, agro,
Tem. O que você consegue contemplar com uma carta? Nossa, é absurdo o que a gente consegue fazer, né? Mas a gente tem 2 tipos de consórcios lá que a gente trabalha, né? Imóvel e automóvel. Esses 2, eles contemplam muitas coisas. Certo. Eles contemplam imóvel, automóvel, agro, previdência, investimento. Através desses, a gente consegue ir por todos esses caminhos, né? Certo. Imóvel, a gente tem cartas de 100 mil a 2 milhões com uma única carta. De 180 meses a 240 meses. Olha a amplitude. De alto, a gente tem de 36 meses a 140 meses. A gente tem de uma parcela de R$ 197 até um crédito único de R$ 1 milhão em uma carta. Então, R$ 1 milhão para um carro é muito, né? Para muita gente é muito, mas num maquinário agrícola pode ser que não, num caminhão pode ser que não. Então a gente consegue contemplar agroindústria, tudo com as cartas de automóvel. E agroindústria também, com imóvel em ampliação, em reforma, construção, compra de área rural, a gente consegue tudo dessa forma. Capital de giro a gente consegue fazer de algumas formas, mas consegue. E investimento, o melhor, assim, até ali um certo espaço ali de contemplação, é a venda da carta contemplada. Essa daí é absurda. A pessoa ali foi contemplada na carta de 200 mil, foi pagando R$615 por mês. Vamos supor, em 10 meses, pagou 6.150. Eu garanto a compra dessa carta contemplada ali em torno de 40, 50 mil reais. Olha só. Depende ali da época, né? E de quando foi contemplado. Tem muitas análises que a gente faz. Mas de 40 a 50. A pessoa pôs 6 e retornou 50. Ali o lucro dela foi 44, 43 mil reais em 10 meses. Aonde que existe um investimento desse com lastrado tudo em imóvel, com uma segurança, né? Então, esse para mim é o queridinho nosso lá, né? A venda da carta contemplada mesmo, porque dá um lucro absurdo, porque a pessoa sempre fala assim, mas e aí? Eu vou continuar pagando as parcelas? Não, eu dei os 50 mil reais, 40 mil reais, sei lá quanto, você vai fazer uma sessão de uso para mim, para a Gaia, né? Não para mim, para a empresa, e a gente vai vender. Você vai parar de pagar a parcela. Aquele dinheiro é teu, aquele dinheiro o lucro é seu. Tá? Então é bem bacana, bem bacana. Interessante, mesmo. Pessoal. Quem quiser saber mais, aí, principalmente essa carta contemplada, procura o Fernando lá na Gaia, que o negócio é bom mesmo, hein? E explica pra gente, Fernando, como construir patrimônio a longo prazo, através de consórcio, né? Para quem não quer comprar só um bem e tal, só um carro aqui, um imóvel lá, mas a longo prazo, como é que a gente consegue construir um patrimônio bom? A ferramenta é para isso, né? Certo. A ferramenta é para médio, longo prazo ali, para a gente, não adianta a gente chegar lá sem nenhum dinheiro ali, para dar lance, para aquela pressa, e querer o bem para amanhã. Não. Sem dinheiro, a gente precisa de estratégia e tempo. Certo. Como que a gente vai fazer isso? Através de diversificação de grupos, através de posicionamentos dentro do grupo. O que a gente vai construir? Se a gente comprar um imóvel agora num financiamento, a gente vai estar pagando juros para o banco. Correto? Correto. Ali, a gente está pagando uma taxa administrativa, que a gente já falou lá atrás, porém, a gente está se alavancando com dinheiro do próprio grupo. Então, o dinheiro sai muito barato. É aquilo que eu falei. A partir do momento que eu fui contemplado, eu faço aquisições estratégicas, aquisições de imóveis, por exemplo, e a partir daquele momento eu preciso fazer aquele imóvel se pagar. Certo. Porque aquele caixa meu que estava indo para essa parcela, ela vai começar
com outro consórcio agora para gerar mais um. Então, num financiamento que você vai estar pagando ali para o banco durante 30 anos, a gente consegue fazer pelo menos 6, 7, 8 operações dentro do mesmo período de 30 anos. Então, quer dizer que daqui 20, 30 anos, ao invés de você ter um imóvel, você vai ter 6, 7, 8 imóveis. E quem pagou esse imóvel? Não foi você. Foi a tua estratégia de se alavancar com dinheiro de terceiro. Tá? Então é isso. É dessa forma que a gente consegue, tá? Trazer uma construção de patrimônio sólida, robusta, com bases bem estabelecidas, né? Bacana, muito bom, interessante. E também explica para o pessoal já ficar atento aí que nos assistindo, quais são os 3 erros que o pessoal mais comete, que você vê, que prejudica toda a estratégia, como evitar. A primeira, sem dúvida alguma, é cair na historinha do vendedor para bater meta, me ajuda aqui no banco, não, eu te empresto esse dinheiro, mas compra esse consórcio para me ajudar. Esse é o primeiro. Ele está vendendo sem saber o que está vendendo. Ele está te empurrando aquele consórcio que não sabe nem o porquê que existe aquele consórcio ali. Essa é o primeiro erro. Uhum. Segundo erro é não ter um objetivo estabelecido. Comprar por comprar pensando que é um financiamento. A gente tem que ter... Eu não consigo te ajudar se você pegar e falar assim, eu quero um consórcio. Não, você precisa me falar, eu tenho R$600 por mês e eu quero ter uma casa daqui 2, 3 anos. Aí eu consigo te ajudar. Eu tenho R$600 por mês, R$340 por mês, por exemplo, e eu quero ter um dinheiro para viajar daqui 1 ano de 30, 40 mil reais. Aí a gente vai montar estratégias, certo. Tá? Então, ter um objetivo bem estabelecido também, essas pessoas que não chegam com isso lá, também é um erro gigantesco. E o outro é achar que consórcio é financiamento. Não é. Produtos totalmente diferentes. Né? Você com o seu time, então um atendimento muito diferente comparado com outras empresas que a gente vê por aí, né, os bancões. Como é que funciona o dia a dia lá na Gaia? Fala pra gente. É justamente isso. É querer ajudar ali a pessoa e a gente conhecer do nosso produto, né? A gente não vende taxa, a gente não vende financiamento e 1001 produtos financeiros. Não, a gente respira consórcio todos os dias. Então, a gente sabe o que a gente está falando. A gente analisa. A gente tem semanalmente análise de grupos, porque no próprio sistema que eu montei, a gente, com os resultados das assembleias novas, eu vou encaixando lá dentro. Todas as assembleias dali para frente, né? Então, a gente consegue ter esse conhecimento muito profundo. Sim. E o acompanhamento. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma análise da atual situação da pessoa. Se faz sentido ou se não faz. Tá? A gente não faz só atrás de meta. A gente tem meta dentro da empresa? Tem, como qualquer outra. Porém, a gente não vai te forçar a vender sabendo que daqui 2, 3 meses você vai cancelar. A gente tem meta de cancelamento lá. Não posso. É ruim para a gente, é ruim para a administradora, é ruim para todo mundo, é ruim para a pessoa que pôs o dinheiro, porque pode perder o dinheiro, demorar ali para ressarcir aquele dinheiro. Então, eu acho que esse é o maior diferencial. A gente vender um produto, a gente ser especialista, a gente ser engenheiro mesmo do produto consórcio. Então, eu acho que é isso. Perfeito, grande diferencial mesmo. E falando um pouco mais sobre a Gaia em si, daqui a alguns anos, 5, 10 anos, onde que você quer chegar com a Gaia? A gente quer, assim, ser uma referência
primeiro regional, depois estadual. Regional a gente já consegue ser referência em consórcio muito bem, mas agora ampliar para regional e a gente chegar no nacional, né? Então, a gente tem essa visão muito clara e a gente tem a visão de ajudar pessoas a não serem refém do dinheiro, fazerem o dinheiro trabalharem por esses clientes, investidores nossos, e não só pessoas muito bem esclarecidas sobre investimentos, mas aquelas pessoas que a gente vai pegar na mão e vamos carregar elas para não ser só aquele salário do mês que vai ter tudo contadinho, não, sobrar dinheiro, deixar de pagar um aluguel, deixar de pagar um financiamento. Então, isso é o que a gente espera para os próximos 5, 10 anos. Perfeito, muito bom. E o pessoal que está nos assistindo agora, colheu todas essas informações aqui com você, quer começar essa virada de chave na vida com consórcio, construir patrimônio realmente, o que você recomenda essa pessoa fazer de concreto a partir de amanhã? Primeira coisa, seguir. @Fernando Franchi, FRANCHI. Segunda coisa, o Rafa falou sobre carta contemplada, é muito bacana. Entra no www.engenheirodoconsórcio.com.br e faz uma simulação. Lá vai sair certinho qual que é a parcela que você vai pagar por aquele tanto de crédito, quanto que você pode ter de retorno alugando um imóvel na contemplação, quanto que você pode ter de lucro na venda da carta contemplada. E lá também tem uma aula. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Conhecer tudo que a gente falou aqui mais profundo. Mais profundo, perfeito. E para quem quer continuar esse bate-papo que a gente está tendo aqui com você, vocês têm um escritório no centro também, né? Passa o endereço e telefone para contato também, o pessoal conectar vocês. A gente fica ali na rua Benjamin Constante, 368. Bem no centro, ali bem do lado do Wizard, 2 casas para cá. Tá? Então a gente está bem localizado ali, junto com todo o comércio central. E o telefone é 19-3608-6015. Ou lá no site engenheirodoconsórcio.com.br ou gaiagroup.com.br, esses são os 2 sites, tem todos os nossos WhatsApps, e-mail e os simuladores que também são excelentes para você tirar aquela dúvida sua. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Unitalk. Queria agradecer imensamente Fernando Franchi por ter vindo aqui compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos aí que tiveram a paciência e a dedicação de assistir aí um pouquinho da nossa fala. E eu quero ver vocês lá no site se aprofundando no conhecimento, nesse mundo do consórcio que é tão encantador. E lembra, né? Consórcio não é sorte, é estatística. Show de bola. Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.